Na noite escura brilha uma estrela, guardo seu brilho em meu olhar. No coração trago a verdade, fogo que arde pra me lembrar. Olá, mais uma vez estamos aqui juntos e hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado. Mas eu tenho certeza que, à medida que nós formos compreendendo, prestando atenção, observando e acompanhando essa linha de pensamento, com toda certeza nós vamos nos livrar de muita dor, de muita coisa que cria mal-estar, porque vamos olhar para a situação com uma nova compreensão. Quando nós chegamos aqui na Terra, no dia que nós nascemos, a primeira experiência, a primeira sensação, mesmo que a gente não interaja na conversa, mas eu acredito que todos nós sentimos quando aqui chegamos, é a do ter. Passamos a ser imediatamente de alguém, porque assim é o sistema, é assim que as palavras são ditas. A pessoa diz, eu tenho um filho, sabia? A Maria teve um filho ontem. A avó diz, nossa, agora tem um neto, meu primeiro neto. E essa coisa do ter e do ser de alguém, do pertencer, já é apresentada a todos nós no momento que a gente nasce. Já pensaram nisso? Aí temos a tia, porque somos sobrinhos, e ela nos tem como sobrinho, temos os primos, temos os avós, temos irmãos, e assim vamos pela vida, tendo uns aos outros. E isso é uma coisa muito estranha, isso não é assim. Temos conhecidos, temos vizinhos, temos amigos, temos professores, temos alunos, temos clientes. É uma coisa incrível. Quanta gente nós temos. E quando a pessoa morre, ou quando vai embora, oh meu Deus, perdi um amigo. Será que perdemos? Será que a energia da amizade não continua nos corações? Algum dia essa pessoa que se afastou, ou que morreu, foi perdida por nós? Se nunca o possuímos? Como é isso? Vamos dar uma repensada nessa questão a partir desse momento em que o assunto foi trazido a vocês. Então, a importância da palavra ter se torna muito grande na nossa vida desde o momento em que nós começamos a perceber. E aí, essa questão do ter parece que nos valoriza, que nos dá uma força muito grande. Eu conheci muito de perto um menininho que, acidentalmente, o pai dele morreu aos 40 anos. E ele dizia para mim, assim como dizia para a terapeuta dele, que não ter pai era a mesma coisa que ser feio, fraco e muito pobre. Se o pai fosse separado, não tinha importância não, porque era comum entre os amigos dele. Mas o não ter o pai fazia ele se sentir muito menos do que todos aqueles que tinham. E isso foi um problema tão difícil para essa criança, que foi necessário que ele tivesse um auxílio terapêutico, que graças a Deus o ajudou bastante a superar essa sensação de menos-valia, de menos importância, por uma coisa que aconteceu e não dependia nem dele poder evitar uma criança de 7, 8 anos. Então é preciso que a gente repense essa coisa dos valores, porque isso entra no esquema do amealhar bens, do ter um monte de coisas para poder mostrar poder. Eu não entendo muito bem hoje a importância tão grande dessa necessidade de se ter, muito além do que se precisa. Mas acho que isso tudo é fruto
dessa ideia bem inicial lá do valor do ter, em vez do valor do amar, do ser amado, do conviver, do participar, enfim, do interagir, do integrar-se. Porque enquanto houver essa necessidade do ter para se apresentar, e através do que se tem, seja o que for, uma condição social, uma condição familiar, uma condição religiosa para ser aceita dentro de certos grupos, enfim, esse ter que é tão exigido, enquanto isso for a parte mais forte dos nossos encontros humanos, vamos ficar sempre buscando fora os valores que deveríamos revelar e que todos trazemos dentro. E procurar nos outros também, com imenso respeito, esses valores que todos, sem faltar nenhum, trazemos da fonte de onde viemos. Então, continuando com a nossa conversa a respeito dessa informação truncada, dessa informação não tão verdadeira, que vem sendo implantada para todos nós através de gerações e gerações, a gente vai percebendo o imenso desafio que vai ser para todos nós transformar essa questão. E que vamos então poder nos ver a todos como seres que estão aqui na Terra em união. Enquanto a gente não conseguir perceber essa grande união, a importância de todos e de cada um, vai sendo cada vez mais difícil o tão almejado encontro de nós todos para conseguir essa transformação tão esperada. As pessoas ainda se fazem valer pelo externo que apresentam. Houve um tempo em que eu morei num lugar onde as pessoas agiam dessa forma. Num princípio, as casas eram todas iguais. As casas foram entregues aos compradores, todas iguais. Daí a pouco, à medida que cada um começou a personalizar a sua casa, colocava mais flores no jardim. Daqui a pouco a rua inteira estava com um jardim parecido. Imagina se a minha casa ia ser menos que a do vizinho. Houve uma época de Natal que foi muito moda lá atrás. Muitas luzes, aquelas lâmpadazinhas pequenininhas. Aquilo era assim um concurso para ver qual era a casa que tinha mais luz. Infelizmente, luz externa, porque talvez a mais apagadinha fosse a casa onde houvesse mais luz nos corações e as pessoas já pudessem perceber que não era tão necessário aquela coisa tão feérica. Mas a ideia implantada é tão forte que ela impede até o raciocínio das pessoas nessa pequena questão. A partir daí, do ter que aparecer para ser respeitado, para ser amado, para ser querido, a gente foi se confundindo cada vez mais e entramos na coisa da possessividade. Isso é meu, não empresto para você, o meu é maior, o meu é melhor, o meu é o mais bonito. E a gente se transforma em adultos que continuam sem compreender que tudo na vida é tão passageiro, mas tão passageiro, que tudo que externamente estamos apresentando é da menor importância. O que vale é o que somos. O que somos uns para os outros no sentido de apoio, de amizade, de incentivo, de valorização, de confiança. O que vale é a interação, onde podemos trazer tudo que nós conseguimos perceber dentro de nós e disponibilizar para que o outro que não tem aquela percepção, que não tem aquele dom, que não tem aquela habilidade, se beneficie daquilo que eu posso, da mesma forma que ele vai ceder para os que estão à sua volta aquilo que só ele tem.
sem essa coisa de ser meu, olha que importante, porque é de nós todos, de nós enquanto habitantes da Terra, de nós enquanto humanos em crescente processo de evolução e transformação daquilo que fomos um dia. Agora vamos falar de um assunto que nós todos estamos ligados a ele desde a nossa infância. Quando entramos para a escola, ou para grupos de crianças que brincam na rua, nos condomínios, enfim, os agrupamentos, nos clubes das crianças, as crianças conseguem, já por conta dessa necessidade de uma segurança, de um apoio, logo descobre-se alguém no meio daquele grupo todo que vai se transformando no nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro, aquele em quem a gente confia, em quem a gente divide as coisas que tem, e a gente quer aquele amigo só para nós. Então ficamos ligados a ele, procuramos sentar perto, nas horas de recreio estamos sempre juntos e temos nossos segredinhos super particulares que ninguém mais pode ouvir. Enquanto aquela relação for mantida, estamos muito bem, confiantes e seguros. E com muito cuidado com aquele outro, para que aquela questão ali não se quebre, para que a gente não perca aquela garantia de companhia, garantia de ter um companheiro ali para o que deve naquele momento ali, naquele esquema. Interessante que o cuidar e o zelar, em outras línguas, se usa a mesma palavra que zelo e ciúme. Porque o ciúme é uma parte dessa coisa de não liberar, de não ceder, de manter para si. Às vezes bem mascarado por um cuidado extraordinário pelaquela questão. Então a gente sofre muito, porque como vida é movimento e tudo é passageiro, ninguém consegue manter aquele interesse do outro tão dedicado para sempre. Há outros assuntos que surgem, há atividades que vão aparecendo onde aquele amiguinho não cabe. Não cabe porque não pode ir, porque não tem as condições que são exigidas para que ele participe daquilo ali junto comigo. E aí, nesses outros ambientes, surgem outros amigos. E a dor é imensa, porque a pessoa se sente imediatamente sozinha, porque também focou toda a sua vida, todo o seu momento, no outro. Deixou de se ver e viu o outro mais do que a si mesmo. E o sofrimento, o vazio é imenso. Isso enquanto criança, gente, a gente vai crescendo. Na adolescência isso acontece com mais intensidade ainda e com maior sofrimento a cada vez que não pode ser sustentado, que não pode ser mantido daquela forma. Porque aquela forma que imaginamos não existe. E aí começamos a namorar e encontramos o nosso parceiro, a quem entregamos a nossa alma, a nossa vida, o nosso tempo, nossos sonhos. E aquilo fica muito bonito quando a recíproca é verdadeira e vivemos aquele momento de sonho. Há um livro que eu li há muitos anos que se chama Passagens. Eu não me lembro no momento da autora. Era até um livro que vinha
Naquele tempo que tinha o Círculo dos Livros, que vendiam livros nas casas, e esse livro foi muito interessante, porque ela mostrava assim, duas pessoas que se uniram e ficaram felicíssimas durante um tempo. Mas o processo de evolução de cada um, os interesses, eles foram se abrindo, eles foram ficando muito divergentes. E chegou um momento que não havia mais assunto para conversar. O que era interessante para um não despertava a menor curiosidade no outro. E aquilo foi transformando. Houve uma transformação muito grande no relacionamento. Continuaram fazendo algumas coisas juntos, mas não souberam compreender que podiam continuar juntos sempre se libertassem o outro para participar das suas coisas, onde o interesse dele não levava. Essa questão de quem ama, liberta, ainda está muito, muito distante do nosso entendimento aqui. Porque no momento que o outro perde o foco do seu interesse nas mesmas coisas que eu me assusto muito, porque olha, ele de repente não olha para o que eu olho, ele não faz comigo mais tudo que a gente fazia. E onde ele vai vivenciar seus outros interesses, sabe lá quem estará lá? Quem poderá ele encontrar? Imagina se ele se envolve com alguém, se ele se encanta. Como é que eu vou ficar? É importante, é muito importante que a gente, cada um de nós, consiga ser um ser pleno, consiga se bastar completamente, sem depender, para ser feliz, da palavra do outro, da presença do outro, do carinho do outro. Tudo isso é muito, muito bom. Mas isso não é tudo na minha vida. Quanto mais eu tiver a minha vida própria, quanto mais eu tiver meus interesses também preenchidos, quanto mais eu for feliz comigo, mais fácil vai ser sustentar os meus relacionamentos. Porque o outro que está ali comigo, ele vai acrescentar, sim, mas ele não vai ser a coisa mais importante da minha vida. Eu preciso estar muito bem para que eu, estando tão bem, sendo tão feliz, eu possa também acrescentar ao outro momentos de tranquilidade, momentos de paz, sem cobranças, sem exigências e sem compromisso. Ninguém pode. Eu sei que muitas pessoas no momento vão achar estranho o que eu vou dizer, mas ninguém pode jurar, em nome do que for, amar alguém eternamente. A gente pode assumir um compromisso, sim. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, mas amar, ninguém pode jurar. Porque isso é muito maior do que o domínio de cada um. E a insegurança e a necessidade de autoafirmação que todos temos busca, de alguma forma, prender o outro, prender aquele que nos traz segurança, prender aqueles que nos traz confiança, prender aquele que supre todas as nossas necessidades, sejam físicas, emocionais, intelectuais. Muitas vezes até a grande atração, aquilo que faz a gente imaginar que a nossa alma gêmea, é apenas, naquele momento da nossa vida, o suprimento de uma grande carência. Uma vez assisti uma conversa que dizia assim, a moça que se sente desprotegida, desamparada, de repente encontra um namorado que é, olha, o guardião e o protetor.
como ela se sente bem quando aquele braço forte passa sobre o seu ombro, aconchega e ó, lá vai ela protegida, garantida. Mas o tempo passa e ela se transforma, porque nós estamos nos transformando a cada momento da nossa vida. E aquilo que um dia foi tão importante, aquele apoio, aquela proteção, se transforma numa prisão. Ela vai andando com ele, ele continua o mesmo, aquele por quem ela se apaixonou tanto. Só que ela não precisa mais tanto daquilo que ele ofereceu. E ele continua lá, muito bem, com o braço dele. Mas ela quer caminhar solta, então ela fica fazendo assim. Criança faz isso quando a mãe bota a mão no ombro, é a mesma coisa. E assim, esses encontros apoiados nas carências e necessidades das nossas vidas, eles vão se transformando e vão, se não forem muito bem compreendidos, eles vão se transformando em dificuldades, em mágoas, em coisas que, se a gente pudesse começar a procurar saber mais, a compreender sobre nossos momentos mais, a compreender por que precisamos do outro, o que estamos fazendo daquele outro que chegou na nossa vida e por que precisamos garantir aquela presença. Vamos repensar muito isso. Vamos repensar que há momentos em que o outro nos complementa por inteiro, mas nem ele, nem eu, somos estátuas, estamos parados ali naquele momento em que encaixamos também. E no decorrer da nossa existência, o encaixe não se dá mais porque mudamos. E a grande alegria mesmo vai ser no dia que pudermos realizar esses encontros maravilhosos, com pessoas maravilhosas que surgem na nossa vida, como seres íntegros, inteiros, completamente redondinhos, sem arestas, sem pontas e sem concavidades precisando ser preenchidas. Não há mais necessidade de encaixarmos com alguém, porque todos estamos plenos. E aí juntos vamos poder fazer muitas coisas incomparavelmente bonitas, agradáveis, muito, muito melhores do que são esses relacionamentos que temos hoje em dia, de uma interdependência às vezes tão penosa e tão sofrida para todos. Vai ser muito importante o dia que compreendermos que amar é deixar o outro caminhar, o outro ser. E nisso não falo só a respeito das parcerias, eu falo também das relações com nossos filhos, com nossos pais, que possam, cada qual, viver a sua vida plena e feliz, sem querermos segurar, comandar, zelar extremamente, procurando colocá-los naquilo que nós acreditamos ser melhor. Vamos repensar muito essa questão do ter alguém na nossa vida ou do estar com alguém que é muito importante para nós, que estando conosco esteja também muito, muito bem. Eu vou deixar esse pensamento aí para vocês. Eu espero que tenham compreendido, que não tenham ficado magoados às vezes com uma palavra que pode ter sido tão surpreendente, que causou um impacto, mas que sirva para repensarmos, nós todos, formas mais simples, mais bonitas de amarmos a nós mesmos e a todos que convivem conosco. E aguardamos vocês de volta aqui na próxima semana. Sigo essa luz, vou caminhando, já não importa onde eu chegar. Dentro do peito bate a certeza que
que traz firmeza